Bom, gente, dando sequência aí à nossa jornada no Sermão do Monte, acho que muita coisa até que foi falado e cantado aqui conecta com o que nós vamos estar ouvindo essa manhã. Chegamos na sessão que ela constitui o encerramento do sermão, né? Jesus ele agora entra nessa parte ali de fechar o sermão. Nós vimos ali no início Jesus descrevendo os cidadãos do reino, sua bem-aventurança, a sua relação com o mundo, e aí depois Jesus vai falar da justiça que o rei lhes exige. E aí ele segue falando sobre isso, como nós vimos até semana passada. Então é natural que agora, nessa divisão final do sermão, Jesus insista com todos que foram alcançados por sua mensagem a entrar nesse reino, para esclarecer as escolhas essenciais que seus discípulos precisavam fazer. Jesus ele expõe para nós 4 alternativas, que eu estou chamando de questões de vida ou morte. Primeiro ele vai falar dos 2 caminhos, depois ele vai falar das 2 árvores, ele vai falar sobre 2 reivindicações e finaliza com os 2 fundamentos. Hoje nós vamos focar nas 2 primeiras, os 2 caminhos e as 2 árvores. Seja naquele tempo ou depois, a mensagem que foi proferida por Jesus, o convite é para que nós venhamos a entrar nesse reino agora mesmo. Se já entrou no reino, o convite é para que você possa se envolver de modo mais pleno, de modo mais profundo. E se você já está envolvido de maneira plena, de maneira sólida, permaneça. Permaneça nesse lugar. Permaneça nesse lugar que tem o caminho que ele vai chamar de apertado. Quem entrou pela porta estreita, permaneça. Não escolha a espaçosa avenida dos descrentes. Vamos ler o texto, Mateus 7, 13 ao 20. Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, nos primeiros versículos aí dessa perícope que nós vamos nos aprofundar um pouco mais essa manhã, Jesus ele fala dos 2 caminhos, versículo 13 e 14. Quem aqui já ouviu dizer, eu acho que é famosa, aquela expressão que diz assim, todos os caminhos levam a Deus? Dizem que essa ideia, ela foi idealizada ali no século XIX, a partir da que eles chamam analogia da montanha, que é o seguinte:
Deus ele está no topo de uma montanha e tem vários caminhos para chegar no topo dessa montanha. E que todo mundo, de alguma forma, vai chegar no topo. Seja de um modo mais facilitado para alguns, talvez tendo um trajeto um pouco mais difícil para outros, mas no final, todo mundo chega até Ele, até Deus. E eles entendem assim, e nas últimas décadas esse pensamento ele foi até exagerado, porque eles acreditam que um Deus que não permitisse que pessoas chegassem até eles seria um Deus injusto, seria um Deus mau. E agora então nessa nossa cultura do relativismo, nada parece ser mais ofensivo e politicamente incorreto que o conceito de que só existe um caminho para Deus. Quando um comediante morre, por exemplo, não é difícil a gente ouvir de pessoas e até de jornalistas falando algo parecido assim: agora o céu está mais alegre. Agora conte aí as suas piadas para Deus. Ou então vai dizer assim, você foi porque Deus estava precisando de você aí em cima. Deus precisava da sua alegria. Gente, Deus não precisava de ninguém no céu. Deus salva por amor, pura graça e misericórdia, para que ao chegar lá nós possamos contemplar sua glória. O que a Bíblia relata é que no céu existe algo tão belo, espetacular, maravilhoso, que as pessoas não conseguem olhar para mais nada. Elas só querem olhar para quem está sentado no trono. E é impossível ser atraído por qualquer outra coisa naquele lugar. Então, essa ideia de que o cara chega lá e rouba a cena, não faz sentido. E então, voltando aqui para o comediante, como o mundo lida com isso, na maioria das vezes são pessoas que nem estavam no caminho para a vida. Porque a verdade bíblica é que a maioria das pessoas não vão para o céu. Isso é o que a Bíblia diz para nós. O povo cristão, ele não foi maioria nem com o próprio Cristo aqui na terra. Nem com Jesus aqui na terra, em carne, o povo cristão foi maioria. Nós não podemos nos enganar com um grande número de igrejas dos nossos dias. Infelizmente, muitos, até dentro das igrejas, no fundo, eles só estão tentando salvar a si mesmos, através das suas obras, através da sua suposta bondade e comprometimento com a agenda da igreja. Mas muitos desses não querem Deus de verdade. Eles só querem se salvar, mas não querem Deus. Por isso não mudam, porque não tem salvação. Por isso permanecem distraídos. Por isso preferem se ocupar com coisas do que com aquilo que agrada a Deus. Eles continuam preferindo todas as coisas que alimentam a sua carne, só que agora dentro da igreja. Muitos, eles só estão fantasiados de religiosos. Aí chega numa comunidade que prega o evangelho e que não quer fantasiar as pessoas de religiosos, por exemplo, proibindo aquilo que a Bíblia não proíbe, aí eles se revelam ainda com mais facilidade, porque eles são carnais, na verdade. Não tem graça, não tem a graça que muda, sabe? Como Spurgeon falou, a graça que não te muda, essa não te salva.
O mundo se alimenta da ideia de que as pessoas elas são essencialmente boas. E Deus está salvando essas pessoas por suas obras. Isso é mentira. Isso é um grande equívoco. Por isso essas palavras de Jesus são tão importantes para os nossos dias, até os dias de hoje. Vamos entrar nas palavras aí e se aprofundar um pouco mais no que Jesus está dizendo. Os primeiros 2 versículos, 13 e 14, ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Essas verdades são terríveis. São terríveis. Se nós analisarmos profundamente o que Jesus está falando aqui, é algo terrível. Elas deveriam suscitar em todos os que ouvem essas palavras um profundo autoexame no coração. Em que caminho eu estou seguindo? Por qual estrada eu adentrei? Qual estrada eu estou viajando? Todos nós seguimos por um dos 2 caminhos, não tem coluna do meio, é um ou outro. É uma questão de vida ou morte. Que Deus nos dê um espírito honesto, que nos mostre quem nós realmente somos e onde nós de fato nos encontramos nesse momento. O apelo de Jesus não traz atrativos para um mundo insensato e egoísta. Na verdade, ele só atrai pessoas com as suas consciências tocadas pela apresentação que ele fez lá no início das bem-aventuranças. Só esse tipo de gente não vai se ofender e vai corresponder a essa mensagem de Jesus. Existe o caminho das multidões e existe o caminho dos discípulos. O caminho da verdade e da vida é o que podemos chamar da estrada da renúncia. O caminho do Cristo crucificado. E será que a nossa religião, por acaso, é a mesma das multidões? É muito fácil nós apontarmos para os lados, para aqueles que estão se reunindo em torno de ídolos muito claramente. Não, aqueles ali são os adoradores de imagem. Tudo idólatra. Não, ali os que buscam revelações. Ali estão os que buscam bens materiais. E a pergunta é: e você? E nós? O que estamos buscando? Qual caminho que nós estamos seguindo? Por qual porta nós entramos? Uma coisa eu posso te afirmar, ou reafirmar: só existem 2 caminhos. Ou você entra pela porta larga, ou você entra pela porta estreita. Será que no final das contas, você não apenas deseja que seus planos sejam bem-sucedidos? Mesmo que camuflados de religiosidade? Ou que o seu desejo de pertencer a um grupo e ser bem visto nesse grupo seja atendido? Não, porque minha igreja prega o evangelho. Não, porque na comunidade manifesto. Nosso estudo. A comunidade manifesto não salva ninguém não, tá, gente? E nenhuma outra igreja que você considerar aí do hype ou não, é a graça. Precisamos de Deus. E se não vive em conformidade com esse evangelho, só revela que não tem graça.
Se não tem obediência, se não tem submissão, se não tem reverência, não tem ação do Espírito Santo, não tem ação da graça que muda, que te chama para renúncia, que te chama para esse caminho de autonegação. Precisamos de Deus, precisamos da graça de Deus. É disso que nós precisamos. Esses dias eu vi um corte de uma pregação do Emílio Garófalo, onde ele faz umas provocações assim, bem doídas. Talvez alguém aqui tenha visto. Mas eu acredito que casa muito bem com aquilo que Jesus ele propõe para nós aqui nessas palavras que nós estamos meditando essa manhã. E a provocação tem a ver por qual caminho nós estamos seguindo. Talvez responder a essas perguntas nos ajude a analisar melhor a nossa situação. Então eu queria que você ouvisse essas reflexões e fizesse essa autoanálise. Responda para você mesmo as seguintes perguntas: o que você preferiria perder para sempre? O uso das pernas ou a Bíblia? O que te faria mais falta? O que você sentiria mais dor de não ter mais? A visão ou cultuar com o povo de Deus? Seja sincero consigo mesmo, não tente se impressionar. O que seria mais doloroso? Perder todo o dinheiro ou nunca mais poder orar? Perder o direito de ir ao culto público ou o acesso à internet? Veja, nós temos as respostas corretas em nossas cabeças, mas será que são essas as respostas que o nosso coração dá na vida real? Outra pergunta: com o que mais você tem sonhado acordado? Normalmente, isso revela muito do que é realmente valioso ao nosso coração. Você acha isso radical demais? Seja sincero. Você acha que eu estou sendo extremista aqui? Acha que são comparações absurdas? Aquele que nós dissemos ser o nosso Senhor é o mesmo que chega para o jovem rico e fala assim, ó, vai, vende tudo que você tem, doa aos pobres, porque assim você terá um tesouro no céu, e depois disso você me segue. A proposta não mudou. Deus continua querendo o nosso coração da mesma forma. Talvez Ele só não tenha te perguntado assim diretamente, como Ele perguntou para o jovem rico. Mas essa pergunta vale para todos nós. Será que nós estaríamos dispostos? Ou será que hoje nós estamos vivendo num tempo em que o Evangelho foi adaptado, foi adulterado, foi aliviado, vamos dizer assim? Será que o Evangelho foi aliviado para nós? Será que pessoas têm medo de confrontar aqueles que se dizem discípulos com as mesmas palavras que o próprio Cristo utilizou? Para não perder o coração dessas pessoas? Ou para não perder, talvez, o bolso dessas pessoas? Porque o Jesus não mudou, gente. E talvez se Ele estivesse aqui mesmo, pregando nos nossos dias, nas igrejas, sabe do que Ele ia ser chamado por muitos? Extremista, radical, abusador. Não, aí não. Eu não posso ir preparar as coisas para o sepultamento do meu pai.
Você está dizendo que eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres se eu quiser te seguir? É esse evangelho que a gente tem vivido e que tem sido pregado em nossas igrejas? É esse nível de renúncia que tem sido exigido daqueles que querem seguir a Cristo, como Ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí sim você me segue. Não antes disso. Não tente inverter a ordem, não é seguir e depois, quem sabe, né, se o Espírito tocar no meu coração, eu seja alguém que vai me entregar da forma que você está exigindo. Na conversão, o Espírito opera antes, tá? O Espírito opera antes. E sabe o que isso significa? Que talvez o que a gente tenha sejam igrejas, congregações, cheio de pessoas que nem tocadas foram pelo Espírito Santo. Por que, Léo, você está dizendo isso? Porque não conseguem mudar. Porque não conseguem negar a si mesmo. Porque não conseguem carregar a cruz. Porque passa ano e continuam os mesmos problemas, as mesmas resistências, a mesma mornidão, a mesma frieza. E não é para isso que nós fomos chamados, meus irmãos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Entre pela porta estreita. O caminho mais fácil é a porta larga. Não há limite de bagagens, não precisa deixar nada para trás, mas essa leva à destruição. É uma estrada suicida. E vamos combinar, é natural preferir o que é amplo e espaçoso, de fácil acesso, em lugar do que é estreito e apertado. E também é natural seguir a multidão em vez de seguir uns poucos. Porém, como bem sabemos, estamos reafirmando essa manhã, o caminho que conduz à vida é estreito, é o caminho difícil, é o caminho que a maioria não deseja. O apóstolo Paulo exemplifica bem esse pensamento, lá em Filipenses 3,7, bem conhecida, onde ele diz que mais o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Preste atenção nisso. Paulo, ele só enumera coisas tops daquela sociedade. Ele fala assim, eu fui circuncidado no 8º dia, para começar, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível quanto à lei. Uau! E aí Paulo pega tudo que estava na coluna de crédito e passa para a coluna de débito. Tipo, não é zerar. Não é assim, não. Estou zerando. Não! É perda. É prejuízo. Ele está falando assim, tudo isso aí que vocês valorizam, para mim agora é prejuízo. Nada tem valor. Tudo perdeu. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Nada. Prejuízo. William Hendrickson, ele comentando sobre esse trecho, ele fala assim, para que possa entrar pela porta estreita, a pessoa precisa desfazer-se de muitas coisas. Por exemplo, o desejo ardente de possuir bens terrenos, o espírito que não consegue perdoar, o egoísmo e especialmente a justiça própria. A porta estreita é, pois, a porta da autonegação e da obediência. Por outro lado, a porta larga permite entrar com a bolsa e toda a bagagem. A velha natureza pecaminosa, tudo que ela contém e todos os seus acessórios podem passar facilmente por ela. É a porta da autoindulgência. Essa porta é tão ampla,
que uma multidão enorme e clamorosa pode entrar toda de uma vez, e ainda restará muito espaço para outros. A porta, pois, aponta para a escolha que uma pessoa faz nesta presente vida, seja ela boa ou má. As multidões estão no caminho largo, aos risos, despreocupadas e aparentemente sem pensar no terrível fim que está à sua frente. Já no caminho apertado, há apenas um pequeno grupo de peregrinos, de mãos dadas, de costas para o pecado, com o rosto voltado para a cidade celestial. Jesus, ele não está falando de uma conversão básica, mas uma conversão diária, aquilo que conhecemos como santificação. Não é só abraçar um livro de regra e segui-lo, mas é sobre ter o coração verdadeiramente mudado. John Stott disse assim: nenhum de nós gosta de ser forçado a fazer uma escolha, mas Jesus não permitirá que escapemos dela. Antes de passarmos para o próximo ponto, deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês. Isso significa que, de alguma forma, os que entram pela porta larga são mais felizes do que os que entram pela porta estreita? Não. A diferença é que a alegria da porta larga é superficial. É uma liberdade, é uma felicidade aparente. Porque é um prazer refém do pecado. É igual o cara que está no baile funk de tornozeleira eletrônica. Crente que está abafando, ele está preso, cara. Talvez ele está ali burlando algo que foi imposto para ele, assim, ó. Você não pode sair tantos metros de distância, tem hora. Aquela tornozeleira é para controlar a vida dele. Ele acha que está sendo feliz, mas ele está sendo controlado e a situação dele só está piorando. Só piora. Na verdade, a vida dele só piora e não existe a possibilidade de desfrutar de uma paz interior nessa condição. Ou seja, é uma falsa alegria. Entrar pela porta estreita é experimentar o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 10, ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa é a vida que Deus tem para nós. Os que entram pela porta larga estão indo para o inferno. Os que entram pela porta estreita estão retornando ao lar. Vamos seguir, versículo 15 ao 20, aí a gente tem a advertência com respeito ao progresso do crente nesse caminho, ou seja, ele passou ali pela porta, né, entrou no caminho estreito, no caminho apertado, e aí Jesus ele vai dizer no versículo 15, ó, beleza, você entrou, mas ó, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Entrar pela porta estreita não é garantia de ausência de riscos. É isso que Jesus está dizendo. Não significa que agora você pode jogar ao vento toda a preocupação, não. Longe disso. Por mais que Deus nos preserve e nos garanta, os inimigos eles são muitos e eles são astutos. E alguns desses são os denominados falsos profetas. Pessoas que, mesmo que elas sejam salvas, elas podem viver enganadas por muito tempo por esses homens.
Elas podem sofrer duras consequências em suas jornadas porque caíram na garra de um lobo. Elas até achavam que estavam bem, mas não era um pastor que estava cuidando delas. Um verdadeiro profeta, ele é porta-voz de Deus. Ele foi comissionado por Deus e leva consigo a mensagem de Deus aos homens. Já o falso profeta, ele mesmo se comissionou. Ele mesmo se proclamou. É alguém que designou a si mesmo, sabe? Que pretende proclamar a verdade de Deus, mas na verdade o que ele proclama é a sua própria mentira. Ainda que eles venham vestidos de ovelhas, com roupa de lã, como se fossem ovelhas, contudo, interiormente são lobos, são predadores, são selvagens. Ou seja, a essência interior, ela está em conflito com a manifestação exterior. Aquilo que está dentro não condiz com aquilo que ele está tentando revelar pela aparência. Tem uma incompatibilidade aí na história. E quer saber por que os falsos profetas, eles são bem-sucedidos? Na maioria das vezes, eles têm até muito mais audiência do que os verdadeiros? Eu queria mostrar para vocês o clamor do povo na época do profeta Isaías e como isso se assemelha com os nossos dias. Se puder abrir para mim ali, Isaías capítulo 30, versículo 10 e 11. Olha o clamor do povo. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. O povo gosta de palavras suaves como azeite. E isso não é de agora, é desde sempre. Por isso as palavras de Jesus contra os falsos profetas são tão válidas, ainda mais em nossos dias de tanto humanismo. Os falsos profetas, eles até andam com a Bíblia, né, nas mãos, mas eles são assassinos da verdade. Eles não estão em conformidade com a palavra que eles dizem carregar. E aí, na sequência, Jesus ele dá uma dica valiosa para a identificação dos falsos profetas. Versículo 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Um falso profeta, ele não é apenas um lobo, mas ele também é uma árvore má. E isso é importante, entender isso. Craig Keenan, em seu comentário histórico-cultural, ele vai dizer que, assim como o trigo e a cevada, a uva e o figo estavam entre os frutos mais valiosos da terra e os mais consumidos. Então, o que Jesus está dizendo aqui, não se colhe uva, uma fruta nobre, de um espinheiro, nem figos muito preciosos de ervas daninhas, que é uma praga. Logo, aquilo que glorifica a Deus também não vai proceder de falso profeta. Jesus ele está falando, mais uma vez, de algo incompatível. Galera do videogame aí, do videogame assim, um pouco mais antigo, revelando a minha idade, mas talvez alguns aqui vão saber que existiu um videogame, eu nem sei se existe ainda, mas ele existiu, chamava Polystation. Alguém já ouviu falar? Levanta assim, quem já ouviu falar? Não é PlayStation não, é o Polystation. Ele era uma imitação barata do PlayStation 1. Lá 2001. Tinha gente que nem tinha nascido aí. Era uma imitação barata do PlayStation 1. E ele, de fato, parecia o PlayStation por fora. A caixa era parecida com a do PlayStation.
o logotipo, a fonte utilizada para escrever o nome era igual a do PlayStation. Aí você pegava o console, ele era cinza, e o PlayStation 1, você apertava assim o botão e, pum, levantava, né, aquele compartimento para você colocar o CD. E aí você abaixava, clac, e é o CD. Só que no PlayStation, quando você apertava que ele levantava, o que tinha ali era um slot para botar fita. Não era de CD, era de fita. Aí tu já, tem alguma coisa errada. Por dentro dele era escondido um console chamado Nintendo, de 8 bits, que era uma falsificação do Nintendo. Nem era o Nintendo, era o Nintendinho. E era uma falsificação dele. Então, ele é conhecido, o PlayStation, como o videogame que decepcionou muita criança. Porque o pai via vendendo e barato, né, eu vi numa matéria que ele custava mais ou menos R$99, enquanto o PlayStation custava R$900. Então era, 10 vezes menos. E, o pai comprava, né? Aí, filhão, para você. Ele até achava que estava dando um videogame maneiro. Então ele decepcionou muitas crianças. O controle era igual ao do PlayStation, mas só funcionavam alguns botões. Os fios, eles eram curtos e frágeis. No verso da caixa tinha várias imagens de jogos em 3D, tipo Sega Saturn, Nintendo 64, PlayStation 1, mas a qualidade dos gráficos era horrível. Tinha escrito lá na caixa assim, som estéreo, mas era mono, não era estéreo. Ou seja, ele prometia e não entregava. Era bonitinho por fora, mas não era nada daquilo por dentro. Assim também são os falsos profetas. Eles parecem algo por fora. Por isso é tão perigoso e por isso nós podemos ser enganados. Porque eles parecem, eles têm aparência, mas por dentro eles não são nada daquilo que eles estão proclamando. Eles prometem e não entregam, porque as palavras deles não são originadas em Deus. Falam como se fosse, mas não são. Amém, gente? No versículo 17, seguindo aqui, Jesus vai dizer: assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. O fruto, ele revela o verdadeiro caráter da árvore. Quer validar se um profeta é verdadeiro? Sã doutrina e vida santa. Sã doutrina e vida santa. Esses são os sinais que marcam a vida do verdadeiro profeta. Sã doutrina e vida santa. Em Mateus 24, Jesus ele fala, o seu famoso sermão profético, sermão do Monte das Oliveiras, e ele diz que, no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Jesus está dando um alerta assim, por trás de toda aparência, busque ver a realidade. Não se iluda com a aparência, porque, se possível, eles vão enganar até os eleitos. Olha o tamanho perigo que Jesus está alertando aqui os seus discípulos. Os feitos surpreendentes de homens, aquilo que eles realizam em público, eles não são indicadores seguros da posição que esses mesmos homens se encontram diante do julgamento de Cristo. O que realmente vale é o modo de como nós estamos relacionados ao próprio Cristo. É por isso que o Evangelho tem mais a dizer sobre o poder de Cristo em mudar o nosso caráter do que em mudar o curso da natureza. Tem que revelar fruto, e fruto bom. Essa distinção é um aviso oportuno para a nossa geração, porque nós somos tão facilmente hipnotizados por pessoas com poderes incomuns. Da mesma forma que eram também esses da geração do nosso Senhor, somos fascinados por sinais,
Só que Jesus, gente, ele não é milagreiro. Ele é o Salvador. Ele nos liberta do pecado e nos transforma moralmente para sermos como Ele é. Essa é a obra de Cristo. Esse precisa ser também a preocupação e a motivação do verdadeiro profeta de Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O verdadeiro profeta, ele está muito mais interessado na graça do que nos dons. Tanto em sua própria vida, quanto na vida a quem ele ministra. Então, o que Jesus está dizendo, você já escolheu pela porta que você vai passar, mas você não pode continuar a expor a sua vida às influências que não te manterão nesse caminho. Não se sujeite a essas pessoas. Jesus está dizendo para nós essa manhã, cuidado com os falsos profetas. J.C. Ryle, ele disse que a negligência para com a Bíblia, preste atenção nisso, gente, a negligência para com a Bíblia é que faz tantas pessoas se tornarem presas fáceis do primeiro falso mestre que aparecer. Tais pessoas querem nos fazer acreditar que não são estudadas, nem têm a pretensão de exibir opiniões bem formadas. A verdade é que são preguiçosas. Negligenciam a leitura da Bíblia e não querem ter o trabalho de pensar por si mesmas. Não existe nada que forneça tantos seguidores para os falsos profetas do que a preguiça espiritual disfarçada sob uma capa de humildade. Sabe, às vezes a pessoa quer revelar humildade. Não, esses negócios aí de estudar eu deixo para vocês. Eu só quero Jesus. Lê a Bíblia? Não. Igual aquele meme, né? Lê a Bíblia e tem um cara fazendo assim. Chapação. Vai ser enganado. Vai ser enganado. Que todos nós possamos sempre ter em mente essa advertência do Senhor. O mundo, o diabo e a carne não são os únicos perigos no caminho do cristão. Existe outro, e se chama falso profeta, o lobo que vem disfarçado de ovelha. Feliz é quem estuda a sua Bíblia, ora e sabe a diferença entre a verdade e o engodo. Existe uma diferença e nós deveríamos reconhecê-la muito bem, fazendo uso do conhecimento que nos foi outorgado. Versículo 18 e 19, a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Aqui Jesus ele está dizendo assim, os falsos profetas serão condenados. O destino deles é ser lançados ao fogo. Porém, quando a gente pensa assim em ser lançado ao fogo, muita gente pode imaginar a ideia de aniquilação, né? Vai ser extinto. Não, é um sofrimento eterno. Vai querer morrer e não vai conseguir. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Se fosse uma aniquilação, seria melhor, né? Como eu falei do videogame, se fosse game over, seria melhor. Acabou o jogo, acabaram os créditos. Não vai ser. Vai ser um eterno continue. Não tem game over. A diferença é, ou com o Senhor, ou no inferno. Ou na Nova Jerusalém, ou no lago de fogo, onde o inferno será lançado. E não vai acabar. Isso é muito pesado, meus irmãos. E aí, para fechar,
E já encerrando, Jesus ele vai reforçar essa dica de discernimento no versículo 20. Ele diz assim: assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Os falsos profetas precisam ser identificados. Como? Pelos frutos. Teologia errada, vida errada. Ensino falso, práticas erradas. Um falso mestre, ele nunca vai ser um padrão de santidade e nunca vai andar piedosamente. Se a árvore é má, os frutos serão maus. E assim que identificados, eles precisam ser denunciados e abandonados. Abandonados. O que eu tenho falado para muitos irmãos em dias tão difíceis, né, para a igreja, eu falo assim, falso profeta, a gente lança para longe. Tem que ser abandonado. Esquece, se afaste, não chegue perto desses. Essa é a exortação apostólica para nós. Fuja, não se associe, não ouça, não sente à mesa com esses. Agora, se é um equivocado, mas alguém que revela uma busca pela sã doutrina, que vive uma vida santa, aí você cuida e coloca ele no lugar dele. Talvez ele só estivesse no lugar errado. Aí você pega, ama e bota ele no lugar dele. Ponto. Só que muitas vezes, pelos dons que esses carregam, aí as pessoas querem pegar e cuidar justamente desses. Que era para se opor, não. Nos falta discernimento, irmãos. Nos falta sabedoria. Então que o nosso clamor seja por isso. Senhor, batiza-nos com discernimento espiritual nesses dias. Sabedoria, autoridade dos céus. Para que a igreja possa viver, de modo relevante, porque nós fomos chamados para isso, para ser sal e luz. Não é cristianizar o mundo não, gente. Jesus vai fazer isso. A restauração de todas as coisas cabe a Cristo. Mas nós temos um chamado de ser sal e luz. Nós não vamos estabelecer o reino. Quem vai estabelecer o reino é Cristo. Mas nós vamos revelar os valores desse reino para o mundo. Por quê? Porque nós já entramos nele. Nós já entramos nele. Então, é o nosso papel revelar de qual cidade nós viemos. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Não sou batista não, mas nós somos embaixadores, irmãos. Amém? Amém. Somos embaixadores. Essa é a nossa identidade. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui e representamos um rei, e ele virá. E o seu reino será estabelecido na terra. No final das contas, o chamado que essa palavra nos dá é com relação às escolhas que nós fazemos. Por qual caminho você entrou? Qual porta você acessou, a larga ou a estreita? Qual caminho que você tem seguido, o apertado ou o espaçoso? O caminho dos que seguem os próprios desejos ou dos que escolheram fazer a vontade de Deus? O que é verdadeiro e bom para você? O que você define ou o que Deus definiu? A quem você tem se associado? Lobo ou ovelha? Quais frutos você tem colhido da vida de quem você se submete? Não só quem você ouve de longe, não, mas quem você tem chamado para perto. Tem colhido bons frutos? O Senhor nos chama ao arrependimento por escolhas erradas essa manhã. Não basta você se achar uma árvore boa, tem que estar plantada no lugar certo.
Que a sua vida seja marcada também por atenção. Temos falado sobre isso. Estar avisado é estar precavido. Pessoas enganadas são pessoas desatentas ao que é importante ou enfeitiçadas por talentos e sinais. A maioria das pessoas que são enganadas por falsos profetas e escolhas erradas na vida são pessoas que não acreditam na possibilidade de serem enganadas. Elas se acham boas, bem, sábias, prudentes. Que tipo de influência você tem permitido te dominar? Se arrependa das escolhas erradas que você possa ter feito até aqui. Que a partir de hoje, a sua vida seja marcada por escolhas certas e que glorificam a Deus. Entre pela porta estreita, pelo caminho apertado, cuidado com os lobos e observe bem as árvores que você tem se alimentado. Deus abençoe a todos, irmãos.